Boa noite, gente. Hoje vou falar aqui muito sozinha, com uma aula mesmo, basicamente. Então, acho que não vai ser algo absurdamente, extremamente longo, mas devagarei aqui nas páginas. Então, sejam muito bem-vindas, muito obrigada por estarem aqui. Bom, nossa leitura foi ali no finalzinho da página 67 até a primeira parte da página 73. E, bom, começando ali na página 68, né? Que ele vai falar sobre aquele teste que fizeram uma vez com o vírus da gripe. Eu achei uma loucura, gente, porque principalmente pensar no sentido de que se a gente começasse, então, a retirar um pouco o prazer sexual, não retirar, mas distribuir, vamos falar distribuir, porque não é tirar, né? Mas pegar um pouco do prazer sexual que se tem do corpo do outro e espalhar ele por absolutamente tudo que nos cerca, viver vai ser uma cura, né? Não é uma loucura? Porque quem não acompanhou, mas tenta pegar aí para ler, o teste ali era que pegaram uma pessoa, colocaram o vírus da gripe, e aí colocaram ele ali como se fosse uma quarenteninha, e na frente dele uma vizinha que às vezes passava nua, passava com o namorado e tinha, né, relações sexuais com ele, fazia sexo oral, enfim, e quando ele via o vírus, simplesmente era como se ele desaparecesse, né, como se curasse, assim, não tinha mais ali. E isso está muito relacionado com o prazer, né? Mas aí, será que também não está muito relacionado ao prazer reprimido? Porque, né, se o que dava esse tesão e fazer esse vírus parar era, tipo, observar ali, né, de longe, aquela pessoa por uma janela, isso não tem um lugar, né, o voyeurismo, né, tanto que também é uma das coisas que as tigresas usam, agora que eu me toquei, mas não tem a ver justamente com esse tesão reprimido, tem a ver com o que a gente estava falando no outro grupo de estudos, né? Aquilo que a gente repreende parece que se torna mais interessante, e o que faz a gente acabar ficando também muito preso em determinadas circunstâncias, situações, em determinados sombreamentos, né? E achar que a gente é aquilo, e assim vai. Então, isso me veio sobre ser muito sobre esse lugar, né, de diversificar o prazer, ser muito sobre isso que a gente também falou do grupo, dessa expansão de paladar, né, isso é sobre adultecer. Então, quando eu adulteço, o meu tesão, ele não está aprisionado no corpo do outro, o meu tesão, ele está correlacionado com a vida sutil, né, a tudo que nos rege, isso é crescer de verdade, né, porque isso é crescer alinhado com a ordem, isso é crescer consciencialmente, com as coisas que estão às nossas voltas. Então é muito bonito. E aí, eu lembrei também, né, de quando a Luísa trouxe aquela pergunta do quanto de prazer você aguenta. E aí uma das coisas que a Kelly falou foi, cara, se for todo prazer numa coisa só, eu realmente não vou aguentar. Mas se a gente diversificar esse prazer, né, então é igual, sabe aquele filme da Matilda, né, que aquele menininho tinha muito desejo de comer aquele bolo, aí a mulher vai lá e faz ele comer aquele bolo inteiro, né, e ele tem um piripaque. Pois é, assim não dá, né? Mas se a gente diversifica esse tesão, se a gente diversifica esse prazer, a gente aguenta, sim, muito mais prazer do que a gente imagina aguentar, né? E aí é isso, e aí viver se torna um prazer, se torna algo que é natural, porque deveria ser, né? A gente aqui transformou numa desordem, assim, a gente ficou nesse lugar de sofrer, que não deveria ser, Madalena já nos ensinou que não era assim. Então a gente diversifica o prazer para não gerar prisões, né? O que me remete muito à pornografia, né? Quantas pessoas que a gente não tem presas ali na pornografia, né? Processos super problemáticos com relação a isso, porque o prazer começa assim a engaiolar, a se aprisionar. E isso serve para tudo, né? Mesmo se a gente tem um companheiro, se a gente tem uma relação que ela é monogâmica, mas se eu coloco e eu sentencio que essa pessoa vai ser responsável por todo o meu prazer, eu vou entrar no aprisionamento meu e dele, né? Eu vou colocar ele numa prisão, numa gaiola muito perigosa também, porque uma pessoa não pode ser responsável por toda a minha vida e por toda a humanidade, minha humanidade, né? E a minha humanidade, tanto que ele traz isso, né? A minha humanidade é sobre energia sexual. Eu sou humano, logo eu sou energia sexual. Como que eu deposito isso tudo em um ser, uma pessoa? E eu não tô falando isso, sabe? Isso não é sobre abrir ou não relacionamento.
Pode ser, pode não ser, mas não é essa questão no final das contas, sabe? É muito mais a forma como você conjura o prazer, né? Então eu vou depositar tudo isso nele. Eu não vou trazer também para minhas amizades para estar cercado, para conversar, para dialogar, né? Para fazer uma comidinha, para ir fazer um exercício físico, enfim, né? Para os meus projetos pessoais, e enfim, essa coisa toda que a gente já sabe. Mas esse lugar de não sentenciar o prazer a algo e tudo se tornar, né, uma grande concepção de prazer. Aí ali na página 69, né, ele vai trazer sobre esse livro, ele pode ser considerado ou pornográfico ou algo de uma verdade sexual interior. Sempre olharmos simbolicamente do micro ao macro, foi o que eu escrevi aqui. Então, sempre olhar justamente para essas verdades sexuais, para o que infringe, para o que tensiona, para o que é que acontece no mais íntimo do meu ser, né? Porque isso é sobre muito, isso é muitas coisas, isso é sobre muitas circunstâncias, e a gente tem que parar um pouquinho assim para pensar sobre isso. Ali na página, coloquei aqui para ler um trechinho da página 69. Acredito que seja ali do trecho que vai falar sobre as metas da Tigresa Branca. Então eu vou ler aqui para a gente reler. Vou ler para a gente reler. Mas vamos lá. A energia sexual é a razão pela qual o ser humano nasce. A falta de energia sexual é a razão pela qual o ser humano morre. A gente pensar muito. Eu lembro muito de Madalena também, né? Toda essa coisa da pulsão da vida, da pulsão da morte, do direcionamento da psique, né? Então, justamente, realmente, se eu direciono, se a minha psique ela está direcionada para uma pulsão de morte, de não vida, realmente vai haver morte, né? E que são os processos profundamente que acabam se correlacionando, né? Chegando a um processo depressivo e assim vai, né? A gente sabe o quanto, não sei quem já teve depressão sabe, sei muito bem quanto a libido ela não existe, né? Ela se esvai completamente, porque é isso, não tem a pulsão da vida. Então, a pulsão da vida ela precisa ser bem orientada, né? Senão, às vezes, mesmo que se haja, mas se ela não tem um oriente, ela não tem um norte, ela vai se perder em vida e ela vai ocasionar uma opção de morte. Então, essa orientação dessa energia, essa orientação psíquica, ela é muito importante, né? A forma como a gente dirige o nosso poder pessoal. Eu tenho tido muitos sonhos, né? Que eu aprendi a dirigir. Agora, gente, agora eu tô começando a dirigir bem e perder o medo. Olha só que coisa, né? Mas tá tudo muito correlacionado. Mas quando eu comecei a dirigir ali, eu tive um sonho onde eu até dirigia, eu não tava batendo em nada, mas tava um pouquinho sem controle, sabe? Tava um troço meio doido, assim. Porque a gente não está acostumado a ser orientado por uma energia que ela é mais sutil e mais elevada, né? A gente fica sendo orientado pelas desordens, a gente fica sendo orientada por emocionais, por personalidades, mas essas energias sutis que são maiores, até a gente conseguir fazer essa entrega, essas personalidades ficam querendo dominar, né? Essas partes ficam querendo dominar, e acho que a grande verdade é que elas estão aqui para servir, elas estão aqui para ser o domínio, né? Elas estão aqui para serem dominadas. E é engraçado, porque nas tigres a gente vai falar muito sobre esses jogos de subversão, sobre esses jogos de subversão, sobre esses jogos de submissão. Então, olha só, será que, né, justamente todo esse artefato, tudo isso que acontece, né, ali deu aprender a ser submissa, porque principalmente estou aprendendo a ser submissa a mim mesma, entende? É muito profundo, as minhas partes mais elevadas, né? E com amor, porque eu faço isso para servir, entende? Então é um negócio muito profundo, assim, muito legal. Nessa energia sexual está o segredo da plena saúde e também da imortalidade. Nos homens, o segredo está na retenção e na conservação da energia sexual, e nas mulheres, o segredo está no seu desenvolvimento e na atividade. É interessante, né? Porque é quase como se fosse uma conjuntura meio que trocada, assim, que o homem ele tem essa energia que é ativa, que é de construção, que é de manifestação, aqui ele conserva e retém. Já a mulher que tem essa energia da receptividade, da imobilidade, aqui o segredo está no seu desenvolvimento e na atividade. Olha como um se complementa ao outro e meio que inverte, meio que funciona junto, né? É um troço muito doido, né? Muito interessante. O próprio Lao Tzu afirma: a mulher misteriosa é inexaurível. A maneira como a imperadora amarela atingiu a imortalidade e a maneira como a mãe real do Ocidente atingiu a imortalidade
não podem ser comparadas. Cada um tem seu próprio caminho, cada um busca a essência do outro para se completar. O homem retém, a mulher absorve, o céu cria, a terra é receptiva. O homem é ativo e busca a imobilidade, a mulher é imóvel e busca a atividade, justamente. Cada um deve adquirir a essência do outro para se complementar. É muito legal, é isso que a gente está aprendendo, né? Esse lugar de. Quando a gente fala, tô aprendendo a ser mulher, tô aprendendo a ser homem, tô aprendendo a ser humano. Na verdade, a essência é essa, a gente tá aprendendo a ser humano, a gente tá aprendendo justamente essa completude, a essência das virtudes, a essência do que tem no poderio de cada um para que isso se complemente. Isso é muito legal. O yin absorve o yang absorve o yin. Esse segredo é tão simples que passa despercebido e não é detectado. É aquilo, né? O simples a gente não percebe, a gente tem tendência a entender mais o complexo. Com toda a natureza deve se fundir e misturar com seu oposto para conseguir se desenvolver e desenvolver seu potencial. Assim como a árvore não pode existir sem o sol e a água, os seres humanos não podem existir sem energia sexual. A imortalidade só pode ser atingida por meio do uso disciplinado da energia sexual. Então, vamos lembrar? Esse disciplinado, energia sexual é o uso disciplinado da sua própria ordem, da sua própria psique, de como você se orienta perante a vida, de como você se posiciona, como você se correlaciona, aquilo que você enfrenta, aquilo que você tem temor, aquilo que você direciona. Isso é energia sexual, né? Energia sexual é energia psíquica. Bom, aí ali na página 71, vai falar sobre a menopausa, né? E aí o que eu anotei, assim, só para não acontecer, que eu também fiquei viajando, né, nesse lugar, porque basicamente o que as eles vão fazer é que elas vão aumentar o estrogênio, então não tem esse envelhecimento, né, como se não houvesse uma menopausa, ela fica ali numa juventude, né, eterna, o seu corpo fica ali numa juventude eterna, que é muito profunda, que é muito interessante. E aí, né, o que acontece, né, a menopausa é quando os ovários, eles chegam ao fim da vida útil, e aí por isso as concentrações desses hormônios femininos, eles começam a cair, e é isso que rola. E aí me veio muito, assim, uma viagem desse lugar que é muito profundo de e se continuássemos criando aquilo que nos dá vida, né? Porque é isso, se o tempo todo a gente percorre essa energia natural onde esses ovários, eles estão ali gerando vida, né? E se existe uma energia psíquica, se existe uma energia sexual, se existe uma energia que está sendo regida para algo muito além, então esse corpo vai estar sempre dando vida, porque esse corpo quer sempre servir a essa essência, né? A esse lugar grandioso, esse lugar para além. E talvez esse seja o ciclo da imortalidade de alguma forma, sabe? E aí, mesmo que em algum momento realmente esse corpo vá parar, essa essência, ela fica, né? Então é isso, assim, permitindo sempre novas formas e maneiras de fertilidade, né? O quanto mulheres a gente vê, né? Muito, não vou nem precisa ser mulheres mais, né, gente? Às vezes você vê umas mulheres de 30 e poucos anos falando, ah, não, mas eu já tô velha para isso, mas nem vou fazer tal coisa, não. Olha isso, que loucura, sabe? É isso que mata, né? É isso justamente, quem sabe que não é correlacionada a menopausa chegando cada vez mais cedo. Eu tenho uma amiga que ela tem um transtorno, que ela tem uma menopausa com 30 anos de idade, né? E é um negócio muito louco. Mas o que que tá por trás disso, será, né? Será que não é justamente, né? Não é justamente isso? Porque isso, essas maneiras novas, né, de fertilizar, isso envolve sim práticas físicas e psíquicas. É, mas é isso, assim, é um todo, sabe? É um todo. Então, esse físico, esse psíquico, esse lugar do micro ao macro, de gerenciar essa energia, né, de fazer sublimar, isso sempre vai existir, né? Então, acho que quanto mais a gente consegue dominar isso, a gente consegue chegar num lugar muito mais saudável, dentro e fora de si, né? E aí eu tinha escrito uma frase aqui que me veio um tempo atrás, que eu até postei hoje, agora há pouco, mas que é: toda completude da ordem é também sexual. Então é sobre um domínio de si, né? É um domínio da morte, é um domínio da vida. E isso tudo é ordenado por algo maior. Aí ali na página 71, ela vai falar de uma frase de um taoísta. Eu já vou chegar nele, mas eu vou ler a frase primeiro. Ele diz: não há nenhuma razão para o ser humano sofrer doenças
envelhecimento e morte. Essas são apenas as retribuições pelo conformismo à sociedade e a nossa própria ignorância dos poderes que temos para eliminá-los. Quanto mais cedo na vida esses poderes forem desenvolvidos, mais pronunciada será a preservação. Gente, isso é muito maravilhoso. Essa frase é absolutamente incrível, inclusive eu realmente aconselho a leitura, eu comecei ela agora, mas dos Yoga Sutras, né, porque vai falar sobre esses poderes que a gente tem, todo esse desenvolvimento. Eu posso até mandar em PDF, vou deixar salvo aqui no Drive pra gente, quem quiser acessar e lendo um pouquinho, mas falar completamente sobre esse domínio da mente, né, que é o domínio de tudo, que é o que essas taoístas falam aqui também, por isso elas são grandes meditadoras, assim vai. Mas o que eu queria falar sobre esse taoísta, que chama Kohong, vou falar Kohong, né? Bom, eu fui pesquisar sobre ele, né? Não conhecia ele. E descobri que ele foi simplesmente um dos maiores alquimistas da China antiga ali. Ele foi um filósofo, ele foi um oficial também. E uma coisa que eu achei muito interessante, eu vi num site, era em inglês, depois eu posso procurar quem quiser também para mandar, que agora eu não sei nem onde eu tinha salvado ele. Mas umas coisas que eu achei interessante, veja bem, eu vou até ler, porque eu fui escrevendo um pouquinho assim sobre. Ele viveu uma época de que regimes conquistadores estrangeiros governavam o norte da China, que era o berço da civilização. E o sul da China, recém-colonizado, era ocupado por estados fracos e transplantados. Então, era um período ali que, olha que engraçado, se chamava período da desunião, e várias guerras ameaçavam a unicidade do território chinês. A gente ficou rindo porque, assim, é uns troços, né? E olha que interessante. E aí ele era um grande alquimista, né? Ele falava, assim, muito dessa busca da imortalidade. Ele tem um livro, inclusive, também, que eu descobri, que eu estou muito interessada em ler. Depois vocês procuram. Mas, basicamente, uma das coisas que ele fazia, então, vamos entender que é isso, né? Ele cresceu ali, ele estava dentro dessas condições políticas, e aí o que ele buscava era justamente a ordem e permanência, tanto dentro de si, né, quanto fora. O desejo que ele criou era de estabelecer ordem e permanência. E aí ele trazia muito o ideal de unir taoísmo com confucionismo, legalismo com confucionismo. Você lembra, até nesse livro vai falar dessas tretinhas, sabe? Que tem confucionistas, né, de uma ordem patriarcal, e aí o taoísmo, enfim, ele estava ali querendo fazer essa grande união, como todo bom alquimista. E eu achei muito interessante, porque não é exatamente o que está acontecendo agora, né? É obviamente, assim, que a gente está falando tanto, né? A gente tem que falar tanto sobre, enfim, sobre todo esse lugar, né, da nova era, todo esse lugar de a gente separa para compreender. Então, vamos entender esse período de desunião, né, porque tá todo mundo separando para tentar entender, porque todo mundo traumatizado, tentando separando, né, a gente estava falando dos grupos que se unem do feminino, os grupos que se unem do masculino, e agora? Vamos começar a juntar, né? Então, é esse o lugar, né, de união. E é isso, né, devido a essa desunião, várias guerras vão acontecendo, porque tá querendo acontecer conquistas também, né? Aí vem entrar todo lugar, ideal de competitividade, etc. Quanto a gente já falou sobre isso aqui? Então, tudo isso ameaçando, né, esse lugar da unidade, desse território, né, dessa vivência, assim, desse corpo, de tudo isso que nos rege. Não é doido, né? E a gente querendo fazer essas unificações, a gente entendendo para conseguir integrar, né? Entendendo para conseguir integrar, né, esse patriarcado, né, com um lugar de matriarcado, esse feminino com esse masculino, essas sombras com essas luzes, né, esses traumas com as partes bem resolvidas, enfim, né, essa grande integração para que pare-se de ter tantas guerras. Aí ali, vamos lá, na página 73 eu também anotei para trazer, acho que é o trecho final que tem. Depois eu calma, depois eu vejo o que eu escrevi depois, porque enfim. Mas o que eu tinha escrito é justamente ali o aperfeiçoamento da mulher versus o aperfeiçoamento do homem. Então, onde o dragão verde deve reter, a tigresa branca deve absorver. Onde o dragão verde busca o sossego, a tigresa branca busca a ação. Onde o dragão verde deve ser passivo, a tigresa branca deve ser agressiva. Como os dois peixes do Tai Chi, cada um deve buscar seu oposto para se completar.
E aí, o que eu tinha trazido é como que a gente pode trazer isso para uma vida prática dentro de nós mesmos, né? Entendendo essa correlação aqui de masculino e feminino, desse dragão verde que habita dentro de mim, dessa tigresa branca que habita dentro de mim. Como trazer isso para a minha vida íntima, interna, interior, né? Vamos pensar sobre isso? Então, é isso, né? Cada um deve buscar o seu oposto para se complementar. E eu tenho um exemplo muito simples, gente, mas muito simples, muito básico, que eu decidi começar a fazer. Porque você já percebeu que às vezes a gente passa tanto tempo conhecendo as nossas sombras que a gente meio que não sabe, não conhece muito bem nossas virtudes, né? E às vezes alguns fazem o caminho contrário, né? Conhecem as virtudes e aí acabam não conhecendo as sombras, sendo que, né, uma precisa da outra, e é justamente conhecendo as virtudes que eu conheço as sombras, e é conhecendo as sombras que eu conheço as virtudes. Mas para quem tá um pouco perdido nisso, a gente tem uma prática tão simples, sério, muito simples. Então, tanto para um quanto para o outro. Por exemplo, deparei ali com uma sombra, né? Me deparei com uma sombra, dá um nome para essa sombra, entenda o que é essa sombra. Putz, estou assim, assado, é uma sombra de manipulação. Ok, você já sabe, uma sombra de manipulação. Qual que é o oposto de manipulação? Literalmente, põe no Google, coloca antônimo de manipulação. Qual é o oposto de manipulação? A sombra de controle. Qual que é o oposto, o antônimo de controle? Né? Qual que é o sinônimo de controle? Que aí você vai pegando também nuances, né? Qual que é o sinônimo de manipulação? Você vai pegar as nuances também, você vai pegar, por exemplo, sinônimos, sei lá, persuasão. Aí você vai começar a pegar ali o que na verdade você está querendo com essa sombra, mas que ficou um pouquinho desregulado, desvirtuado por ignorância, né? Por traumas, por faltas ali de um tato consciencial. E aí você vai começar a saber exatamente como equilibrar e como dançar com tudo isso, sabe? E conhecer assim a harmonia, né? Porque você vai conhecer justamente a parte ali que, enfim, tá assombrosa, a parte tá iluminada, as duas juntas vão gerar essa grande harmonia. Então, conhecer isso é muito legal. E aí, eu realmente trouxe sobre essa sombra da manipulação aqui rapidamente, porque é uma sombra que eu vejo que percorre muito toda a nossa gente, né? Todo nós, o feminino tem se apresentado muito para mim com essa sombra que tem vindo através ali da sombra do vampirismo, como coletivo mesmo. E a sombra do vampirismo tem a ver com a sombra da manipulação, né? Porque é como a gente quer roubar a energia vital do outro para que isso seja feito de uma maneira X, de uma maneira assado, geralmente determinado por nós, né? E quantas vezes a gente não faz isso? Então, eu fui ver, né? Que, enfim, esse oposto da manipulação está relacionado com guiar-se por si mesmo, né? Sobre ter controle sobre as próprias ações sem intervenções externas. Então, geralmente, quem tem uma sombra de manipulação muito forte também permite ser manipulado. Então, o que eu ganho sendo manipulado, né? Geralmente eu ganho o não me responsabilizar, né? O ato de não ter uma autorresponsabilidade da minha geração, né? Do que eu gero no mundo. Porque eu tô sendo manipulada a gerar, né? Então, vou ficar aqui, gerando o que estão me manipulando, ao invés de eu realmente arcar com essa minha força do que eu gero. E o que está também relacionado, obviamente, ao livre-arbítrio do outro, né? Eu realmente deixar que as coisas sejam o que são, sem querer trazer com minúcia, né, ali, algo egoisticamente falando, para que a pessoa haja da maneira como eu quero que ela haja, geralmente para fins egoístas, né? Porque se é para um fim bom, de fato, que vai servir uma nação, não é manipulação, né? Eu vou utilizar a inteligência, vou utilizar uma persuasão amorosa, né? Eu vou fazer que as minhas palavras sejam músicas. E a pessoa, eu vou estar nem aí da pessoa me ouvir, eu quero que ela ouça a mensagem, a musicalidade. Não é sobre mim, né? É sobre algo muito maior, muito mais elevado. Exatamente essa a questão. Então, justamente, né, para que isso aconteça, para esse auto-guiar-se, para não cair nessa sombra de manipulação, é necessária a ordem, a autorresponsabilização, o crescimento interno e externo, não ser domado por essas personalidades, esses sentimentos e essas emoções, né? Foi isso, gente. Essa foi a aulinha de hoje. Nem vi quanto tempo deu, acho que foi rapidinho. Muito obrigada. Essas foram as minhas anotações. Lembrem que o grupo está aberto se vocês quiserem trazer coisas ou quiserem mandar no privado, mas eu realmente incentivo muito que vocês mandem lá no grupo para que possa haver essa troca, tá bom? Um beijo para vocês. Uma linda noite. Muito obrigada.